Isso é importante a gente deixar claro aqui, porque muitas pessoas não sabem dessas opções e acabam se limitando ali a uma escola pública de baixa qualidade ou uma escola particular que, apesar de pagarem, não oferece aquele retorno inteiro. E essas escolas todas, elas têm um efeito acadêmico muito grande em cima desses alunos, né? Elas todas são muito práticas, além de tudo. É uma coisa que eu acho muito interessante. Falando de Cefet, por exemplo, Coltec também, aqui em Belo Horizonte. Essas escolas, elas capacitam o aluno profissionalmente falando. Então, são escolas que já têm um ensino técnico junto. O aluno pode optar por fazer um técnico em química, fazer um técnico em edificações, em análises clínicas, em vários segmentos que ele já sai um profissional formado de dentro do ensino médio. E isso eu imagino que seja um anseio de qualquer pai e mãe, né, Jane? Embora o grande público não se preocupe mais com o ensino profissionalizante em nível de segundo grau, né? Uhum. Todo mundo está pensando que o fim agora é a faculdade. Mas, sem dúvida, abre um leque fantástico. Quantas pessoas fazem, por exemplo, o curso de mecânica simplesmente para depois seguir no vestibular com a universidade, a engenharia mecânica? Então, esses cursos em nível de segundo grau, eles abrem também a possibilidade de você já se ver trabalhando naquilo. E eu acho que um detalhe importante também desse ensino médio profissionalizante é as características que essa vivência profissionalizante traz além da questão do estudo. Porque quando a gente fala profissionalizante, de profissional, isso traz uma bagagem de responsabilidade maior também. O aluno que trabalha lá como técnico de edificações, ele começa a ter acesso a essa questão da responsabilidade que o trabalho traz. Então, você pensar aí... Até porque eles fazem estágio, né? Desde cedo. Sim, e você pensar da responsabilidade de alguém que constrói uma edificação, um prédio, uma casa, é uma responsabilidade muito grande. Então, de certa forma... Lidar com uma equipe são características que já são ali introduzidas na formação de um jovem aí que está com seus 13, 14, 15 anos, que a princípio eles não têm. A princípio, eles têm, na verdade, ali uma questão de ter os pais ali que cuidam da vida deles. Eles não têm uma responsabilidade direta sobre algum departamento, sobre algum resultado. E aí a gente vê lá os meninos, às vezes, mandando fotos pra gente com o corpo de prova, né? Calculando resistência dos materiais. E, poxa vida, aquilo é uma responsabilidade. Sem dúvida. O material tem que ter determinada resistência, senão a edificação pode colapsar. Enfim, é uma responsabilidade a mais que eles já carregam desde novos. E isso, com certeza, é transformador na vida desses meninos que estão frequentando ali a escola. Deixa eu fazer um adendo aqui. A idade de 18 anos ela é crucial para o aluno para poder decidir qual vai ser o curso que ele vai fazer, prestar vestibular para poder seguir carreira. Esses meninos que chegam no segundo grau, com 14, 15 anos, eles já têm esse leque muito mais aberto, muito mais já experimentado, maduros. Então, eles já chegam com muito mais convicção. A possibilidade de eles trocarem de curso em nível superior é muito mínima, muito mesmo. Desculpa. Não, e pegando um gancho na sua primeira fala, Jane, sobre a parte do mercado de trabalho, a gente sabe que o mercado de trabalho valoriza a experiência. Lógico. Sem sombra de dúvida. Então, chegou um aluno ali na época da faculdade, que ele vai fazer um estágio, ou depois de formado, e ele já trabalhou naquele assunto, ele já tem uma experiência naquele assunto, ele vai ser absorvido pelo mercado muito mais fácil. Muito mais rápido. Sem dúvida. E com um salário, inclusive, maior, por questão da experiência que ele já tem nesse assunto. E uma questão pedagógica também que eu acho muito interessante é o seguinte, falando dessas escolas técnicas, né? O Cefet, o Coltec, os institutos federais, a questão da possibilidade de você colocar em prática o que você vê em sala de aula. Então, eu imagino, vocês dois como professores, que vocês têm um desafio tremendo, muitas vezes com o aluno, de conseguir com que o aluno abstraia um determinado conhecimento que foi passado em sala de aula. Até porque ele só tem a noção do assunto, né? Ele não tem a vivência. Ele nunca praticou aquilo Exato. De verdade. Então, você chega numa escola técnica desse porte
que apesar de gratuitas, tem uma estrutura muito grande. O Coltec aqui, só o Coltec tem 26 laboratórios. 26 laboratórios variados e com professores hipercapacitados. Professores doutores, além de tudo. Então, o aluno viu um determinado tema. Falam aí, Vitor, sei lá, geometria de sólidos, que deve ser difícil os meninos abstraírem. Aí você tem que ensinar uma questão física, eu vou ensinar empuxo para os meninos. Aí se você ficar só na teoria é difícil, às vezes, de compreender. Agora você vai para um laboratório, testa tudo aquilo que foi dito em sala de aula e mostra na prática, a capacidade de absorção é muito maior. E mais que isso, sabe, Yuri, quando a gente fala em matemática, que é a ciência a qual me dedico, ela por definição, ela é uma ciência exata. Então, hoje a gente percebe nas escolas uma aceitação muito grande em relação ao erro. Uhum. E isso me incomoda bastante. Você quer contar seu caso? Pois é, você veio... Você está falando aí nessa questão de aplicar. A matemática a gente aplica muito fácil. Não precisa rebuscar muito e na geometria. A gente pensa no número decimal aí. Uma conta de divisão. Eu estou falando isso, pessoal, porque em certo momento aí a gente participa de alguns debates e eu participei de um debate em relação a isso. Até onde você teria que penalizar um aluno numa correção de uma prova, alguma coisa do tipo, porque ele errou uma conta. Uhum. E a minha opinião em relação a isso é taxativa. Errou é 0. Não tem que tolerar erro. Ah, mas acertou o raciocínio. Errou a conta. Ah, mas errou uma vírgula. Errou a vírgula é 0. Não pode errar uma vírgula. O cálculo estrutural de um viaduto, gente, vai ruir, né? Isso. Errou uma vírgula é 0. Ah, não, mas eu vou considerar o raciocínio. Faz o seguinte, então. Leva um ente querido para ser anestesiado e deixa o anestesista errar uma vírgula. Uhum. Deixa alguém que vai aplicar um remédio em você errar uma vírgula. Aplicar um remédio 10 vezes a dosagem para mais ou para menos, para ver o que acontece. Anestesia ou enfim. Um veterinário, se você tem um animal de estimação, eu gosto muito dos animais. Como que eu me sentiria se eu fosse um veterinário e ele aplicasse uma injeção de algum remédio numa dose 10 vezes maior e meu cachorro, infelizmente, falecesse? Ou 10 vezes menor e o problema não resolvesse? Uhum. Então você não pode errar uma vírgula. Aqui em Belo Horizonte, há pouco tempo, um viaduto caiu. E aí, pode errar uma vírgula? Sim. Será que a gente pode ser permissivo assim com o erro? Sim. O dia que eu me posicionei contrário a isso e expus essas mesmas argumentações... Conta a história completa. Não, fala onde você estava, fala o que aconteceu. Estava lá na UFMG, a gente estava participando de um debate em relação a isso, né? E aí, o erro, se aceita ou não? E a conversa basicamente foi começou com você falando que você premiava o acerto, não era nem a questão do erro, não foi? Que você dava bombom para os meninos? Teve isso também, que aí falaram que não podia, que tinha que dar bombom para todo mundo. Porque assim, eu enxergo a sociedade de uma forma que não tem como, existe a meritocracia. Por mais que alguns queiram ou não, concordem ou não, olha, gente, vivemos em um mundo capitalista, ponto final. Isso não é uma escolha, é uma realidade. Óbvio, cada um pode ter uma opção e um desejo, mas onde a gente vive hoje é capitalismo. Não tem jeito. Eu não vou criar meu filho para ele viver num mundo diferente do que está posto. Uhum. Então, assim, hoje a gente, do mesmo jeito que a gente, quando o aluno comete um equívoco, um erro, a gente fala, olha, não é por aí, se o comportamento não está adequado, a gente pega firme. Agora, tá bem, acertou, aplausos, elogio, prêmios. Uhum. E eu fui, obviamente, lá. Inclusive o esforço também é elogiado. O esforço, né? Tudo. Você tem que, na mesma proporção, até mais, que você critica, você tem que elogiar. Sim. E o dia que eu falei da questão do elogio, não pode. Você tem que elogiar todo mundo. Mas tá errando, eu vou elogiar? Eu vou fechar o olho pro erro? Não, porque não pode né, vai traumatizar o aluno. Não vai traumatizar o aluno. Vai ensinar. Vai ensinar. O erro é pedagógico. Quem comete erro, o erro é um diagnóstico. Fala, olha, aqui você está errando, você tem que melhorar. Uhum. Ele é super pedagógico. O erro é um diagnóstico. E eu trabalho diretamente com o erro. Então, se um aluno errou uma vírgula, é 0. Naquela questão. Beleza, daqui a pouco ele acertou a outra. Bacana, mas não pode. Ele tem que saber que o erro, mínimo que seja, tem consequências gravíssimas na matemática. Sim. Sabe? Se você for projetar uma
poltrona dessa que a gente tá sentado e você errar uma vírgula, a pessoa vai cair no chão. Não pode, simplesmente não pode errar uma vírgula. E aí o dia que eu falei isso, eu fui achincalhado. Me chamaram, essa lata aqui, né? Me chamaram de matemático europeu. Europeu? Você tem cara de europeu? Zero europeu. Matemático europeu. Só matemática branca, europeia, machista. Opressora. E me taxaram de várias coisas. Eu falei, olha, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas os meus alunos, eu faço questão. E deixa isso claro, pessoal. Conversem com os meus alunos. Vocês vão ver se eu estou oprimindo alguém. Não. Tenho um relacionamento maravilhoso com os meus alunos. Graças a Deus. Excelente. Agora, que é certo, que é errado e ponto final. Não tem conversa. Matemática é ciência exata por definição. Ô, Vitor, até porque a vida exige isso da gente. Não, essa permissividade... Sim, não. Essa permissividade não tem essa de ficar cabe. passando a mão na cabecinha ali toda hora. Não, errou, que pena. Vamos... Não, de jeito nenhum. Pra mim é um discurso de preguiçoso. Inclusive, esse processo de sucateamento do ensino passa muito pela permissividade. E por essa visão, exatamente. Por essa visão. Porque o erro está sendo tolerado cada vez mais. Exatamente. Então, quando que vai ter acerto? Se é que o erro é tolerado, já que pode errar, para que acertar? Para que se esforçar? Não.